Miranda, mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado o convite, participar do podcast. Belíssima ela está hoje, olha lá. Miranda, primeiramente eu queria que você começasse falando um pouco sobre você, sobre o seu trabalho, como nasceu a sua drag. Bicha, né, amiga? Bicha tem dessas coisas. Tá sem fazer nada em casa, vai se montar. Olha que doideira. Mas eu comecei assim de verdade. Comecei muito na zoeira, assim, na brincadeira. O meu rolê era muito rolê de fazer festas em casa e ficar fazendo firula com as amigas. Depois eu fui pro teatro, fui participar de concurso, fui fazer coisas assim, mas nasci mesmo pra palhaçada. Não dá, né? Eu tento ser sério, eu tento ser dramática, mas olha a minha cara. Vai ser sempre no deboche. A minha linguagem, eu acho, mais forte é o deboche. É o que a minha cabeça processa mais rápido, não adianta. É sobre isso, né? Eu tive a oportunidade de participar com você, né, de uma masterclass sobre confraria queer. Foi maravilhosa, eu amei. Você falou de Judith Butler, Foucault. Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre a teoria queer. O que significa ser queer? Quanto tempo tem esse podcast? São 6 horas de Miranda Lebrão? Existe uma questão muito estadunidense, né, em relação à palavra queer, que é uma palavra que a gente não tem uma tradução específica aqui no Brasil. Tem sido usado como uma forma de identidade, então as pessoas dizem eu sou gay, eu sou cis, eu sou trans, eu sou queer. Eu sou uma das pessoas que ainda não entendeu como é que isso funciona aqui no Brasil de fato, essa identidade com essa palavra específica, porque é muito difícil a gente cercear e entender quem é esse grupo que se entende como queer, para a gente pensar políticas públicas, questões educacionais, questões de saúde coletiva. É uma área muito turva para quem usa a palavra como identidade, né? Eu entendo todas as similitudes com outras identidades que as pessoas que se denominam queer trazem, mas eu, particularmente, ainda não entendo muito isso como uma questão de identidade. Queer como estudo, como campo de estudos acadêmicos, também vai surgir lá nos Estados Unidos, tem todo um rolê pregresso. Estou tentando resumir, mas eu não sei se eu consigo. Consegue, tá indo super bem. E a gente tem, com a Guacira aqui no Brasil, ela inaugura, né, os estudos queer na academia brasileira, falando sobre especificamente educação e teoria queer, que eu acho que foi um jeito muito simbólico de a gente trazer os estudos queer para o Brasil, a partir desse caminho da educação. O que os estudos queer vêm dizer? Muitas coisas, mas eu quero deixar só uma pílula da Judith, que é o conceito de performaticidade. A gente entender gênero como uma performance. Todos aqueles conceitos que a gente tem para o homem, para a mulher, a gente vai percebendo em Butler que são repetições, ações que a gente vai repetindo ao longo do tempo, que se cristalizam e formam um jeito de existir que a gente denomina homem, denomina mulher. Muito resumidamente, é isso. Então, quando a gente vai olhar para os estudos queer, a gente quer primeiro enxergar quem são os indivíduos que fazem parte dos estudos, para onde os estudos estão olhando e o que eles querem dizer. Então, com essa talvez ascensão um pouco maior dos assuntos LGBTQIA+, dentro da academia, a gente vai percebendo que muitos objetos de estudos vão surgindo. E aí a gente se torna objeto de estudo também. Né, entender a sexualidade, o gênero, a partir desse olhar acadêmico que quer, na verdade, entender, quer produzir conhecimento em torno desse assunto para dizer, olha, nós sabemos isso ou sabemos aquilo em torno da sexualidade, em torno da identidade de gênero aqui do Brasil ou dos estudos queer em geral, de forma global. Acho que é isso, muito resumidamente, porque aí são estudos acadêmicos, e aí o que a gente faz com essas informações? Né? O que a gente mastiga daí? Primeiro, entender que existe uma geração muito questionadora dos padrões de gênero, o que é ótimo. A gente vai vendo que as pessoas que não se conformam com essas normas, elas vão se expondo e colocando sua voz no mundo cada vez mais forte nesses últimos anos. E isso vem trazendo muitas mudanças, talvez práticas, na vida das LGBTs, porque a gente vai percebendo que, se lá no início do movimento gay era uma luta para se dizer, olha, nós existimos, né? Nós somos iguais a vocês, isso falando para a sociedade heteronormativa. Então, o movimento gay vai dizer, nós somos iguais a vocês com gostos diferentes. Hoje em dia, a gente vai perceber que a gente vai, na verdade, não falar somos iguais aos normativos. A gente vai dizer, não, nós somos diferentes. E está tudo bem em relação a isso. A gente não vem para buscar uma conformidade, a gente vem realmente para questionar. Eu falo a gente como se eu fosse muito revolucionário. Estou me incluindo nesse grupo. Gosto de me ver assim.
Mas são todas essas pessoas fora da academia. Eu tô falando de um rolê que não é um rolê acadêmico, é o rolê da bicha que vive dia a dia isso, né? E aí a gente sempre vai ver que a bicha afeminada, que a bicha preta, afeminada, ela sempre vai ser a primeira a apanhar. Por questões de classe, por questões de raça, a gente vai ver que esses assuntos eles vão se cortando, eles vão se entrelaçando. Então, na prática, a gente já sabe quem são os corpos que sofrem maior resistência de aceitação da sociedade. Se a gente olhar com atenção, a gente percebe eles não são tão escondidos assim. Se a gente alia essa vivência a uma produção de conhecimento, a gente consegue dar uma robustez para que esse movimento consiga pleitear melhor, de forma mais assertiva, os seus desejos, as suas lutas, né? Então, hoje a gente vê muita gente falando do movimento gay, muita gente falando do movimento LGBT, né? Existe a especificidade desses grupos. Obviamente, os grupos das gays foram as que mais conseguiram direitos civis hoje, o que é bastante claro quando a gente pensa que são majoritariamente homens cis brancos, né? E aí, enquanto o gay está lá falando já sobre talvez adoção, construção de família, se adequando a uma estrutura de família de existência que seja minimamente não perturbadora para a ordem, tem outros grupos que estão dizendo a gente ainda está morrendo. Né? Enquanto temos lá na frente já pleiteando outros direitos, existem outras parcelas dessa sigla que ainda continuam lutando pelo simples fato de não morrer, que é muito importante. Sim. E aí a gente vai percebendo que, por mais que a gente tenha lutas semelhantes e a gente seja parceiros em muitas causas, ainda há uma discrepância na conquista pelo lugar enquanto indivíduo, enquanto objeto. Isso é uma coisa que eu falo bastante no curso de teoria queer, é sobre a ideia de abjeção, né? Por muito tempo, e a gente continua sendo abjetos, a gente está naquela linha depois do que existe, a gente está naquela névoa do que não se vê. E o que a gente vai com as lutas civis é fazer as lutas civis, as lutas pelos direitos civis. Estou falando para ninguém fazer guerra civil, não. Ainda. Por enquanto. Policial disfarçado, bonita. Mentira. Esse pleitear dos direitos civis vai tirando essas pessoas desse lugar apagado, desse lugar de abjeção, para colocar como indivíduos, como objetos, como existentes. Essa é, talvez, a melhor forma de aliar a prática, a vivência LGBT com os estudos da teoria queer. Maravilhosa! Acabamos de ter um intensivão sobre teoria queer com ela, Miranda Tem 2 Lebrão. parágrafos! Amo! Nossa, e você tocou nos pontos exatamente que mais me interessaram, assim, na sua masterclass, que foi justamente essa questão de ser abjeto, né, não ser objeto, ser abjeto da sociedade. E a relação que a gente tem com a nossa identidade, com o mundo. E eu queria aproveitar que a gente tá falando disso, né, sobre essa questão da identidade, como a gente se percebe na sociedade, como a gente performa. Eu queria saber de você, primeiro, quando você se percebeu uma pessoa não binária e se a drag tem, de alguma forma, alguma relação com essa percepção sobre você e a sua identidade de gênero. Podcast Arte Queer.